Olá, boa noite para você que nos acompanha. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Célio Fal, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do verão, né? Muitas pessoas estão sentindo mal-estar durante essa época do ano, em função do calor, né, doutor? E a gente sabe que isso preocupa muita gente, pode estar relacionado a vários fatores. E você, claro, vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, a simpatia do grupo aqui da turma do Hélio e companhia, pela oportunidade. Os extremos de temperatura, eles não são bons para a saúde em geral, né? Para a questão cardiológica, o extremo que mais traz algum risco é o extremo do frio. Então, a gente nota um aumento, né, das doenças, das descompensações, das complicações das doenças cardiovasculares no inverno. Mas no verão também a gente tem um aporte maior de pessoas nos consultórios, nos ambulatórios, nos pronto-socorros, por conta da temperatura muito alta, muito quente. Principalmente por queda de pressão arterial. É bom a gente sempre lembrar, né, que existe uma doença que se chama pressão alta, que é a hipertensão arterial sistêmica. E não existe, propriamente dito, uma doença pressão baixa, né? Às vezes a gente ouve das pessoas, eu sofro da pressão baixa. Existem algumas situações pontuais em que a pressão ela diminui, cai, né? Por exemplo, quando de um quadro infeccioso de aparelho gastrointestinal, diarreia e vômitos, aí, além da infecção, tem a perda de líquido pela diarreia e pelo vômito, situações do próprio infarto agudo do miocárdio, muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro com a pressão mais baixa, mas, no geral, as pessoas sentem mais, né, apresentam mais sintomas em função da alta temperatura. Fraqueza, tontura, preguiça, né, perda de vontade de trabalhar, né, chamada preguiça, né? O que a gente recomenda? A gente recomenda que tentar não se expor ao ambiente fora de casa quando a temperatura está muito alta, né? Então, se tem alguma atividade para fazer, afora o trabalho, ir ao mercado, se exercitar, que seja bem cedo da manhã. Eu estava comentando contigo aqui antes de a gente entrar no ar. Hoje, na minha caminhada matinal ao redor do Parque Longines Malinowski, tive o privilégio de encontrar o meu grande amigo Rodrigo Finardi. Então, a gente optou por caminhar bem cedo ou bem no final da tarde. Sempre lembrar, né, que a gente tem que se hidratar muito quando se faz exercício, né? Então, eu comento com os pacientes, que nem nessa oportunidade de falar com a nossa comunidade, a região, e o mundo pela internet, né, que tome líquido antes de começar a caminhada, durante a caminhada e após a caminhada. Para as pessoas que não vão fazer exercício, mesmo assim, a recomendação de uma ingesta acima do normal, daquela ingesta que faz durante o ano, nesse período tem que aumentar a ingesta de líquidos, né? A gente recomenda, assim, no mínimo uns 2 litros por dia, isso é um mínimo, né? Então, assim, essas são algumas recomendações, né? Tentar não se expor. Aquelas pessoas que obrigatoriamente têm que se expor à temperatura mais alta por conta do seu trabalho, então, sempre é bom a gente lembrar de se proteger, né, do calor, com vestimentas adequadas, né? Lembrando também a questão da radiação ultravioleta, uma questão importante que a gente tem que enfatizar. Hoje a gente encontra no mercado, né, uma série de apetrechos, vamos falar no gauchês ali, de vestimentas, né, com proteção UV, desde boné, camisetas, bermudas, casacos, sombrinhas com proteção UV. Sempre é importante a gente lembrar. Realmente, assim, o calor ele não é bom, a sensação é desagradável, né? Até porque, além da temperatura, tem a questão da pressão atmosférica, ela dá uma sensação de mal-estar. E uma dúvida que muitas pessoas têm, inclusive eu, é que se a pessoa registrou uma vez o quadro de pressão baixa, isso vai acontecer para o resto da vida ou pode ser algo isolado? Não, pode ser algo isolado. E a outra coisa importante é de onde é que surgiu o 12 por 8? Né? Se fez uma verificação a nível mundial e se chegou uma média que a maioria das pessoas, da população, tem essa pressão e se normatizou, assim, se convencionou que isso é o normal.
E é aquela pressão também em que os nossos órgãos não apresentam sofrimento. Então, nesse nível de pressão, o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso rim, ele consegue trabalhar de uma maneira adequada sem estar sendo agredido. Agora, existem pessoas, né, que naturalmente têm a sua pressão arterial um pouco mais baixa. A gente recebe seguidamente no consultório pessoas com 9/7, 10/7. E aí nós perguntamos, mas não está tudo bem? Não está assim? Não, esse é o normal para aquela pessoa. Então, essas pessoas que naturalmente têm a pressão arterial um pouco abaixo da média preconizada, essas sim tem que ter um cuidado redobrado, né? Mas aquelas pessoas que têm a pressão normal e que, por conta do excesso do calor, apresentam uma queda de pressão, né? Ou é porque se expôs demais ao sol, então piscina, praia, ou fez exercício no momento inadequado. A gente vê seguidamente pessoal caminhando ao meio-dia. Fator emocional pode influenciar ou não? Pode. Eu digo que o emocional ele faz tudo no nosso organismo, né? Quando a gente está tenso, né? Uma série de coisas, né? Mas quando a gente está tenso, a gente vai mais seguido ao banheiro. Quando a gente está tenso, ou a gente não come nada ou come demais, né? Já sai o herpesinho labial, né? Para avisar que estava estressado. Então, o nosso emocional, ele interfere em tudo, né? Desde a reação, desde a questão cardiológica, né? Eu digo que todos os fatores de risco para que a pessoa apresente uma doença cardiovascular devem ser controlados. Hipertensão, obesidade, se fuma tem que parar de fumar, se não faz exercício tem que fazer exercício, se tem colesterol alto tem que tratar o colesterol alto, diabetes, enfim, tudo tem que ser controlado. Mas um fator que realmente mexe com o nosso coração é o emocional. Então a gente tem que fugir do estresse, né? Porque aí sim a coisa descompensa. E a gente sabe que muitas pessoas, em meio a uma queda de pressão, apelam para aquele sal embaixo da língua. Isso é indicado ou é melhor pensar antes de fazer? Ele não vai fazer nada, né? Não vai mudar nada. Não tem efeito nenhum. Isso é um mito. Isso é um mito, não vai mudar. A quantidade de sal que se coloca embaixo da língua, né? Aí entra também muito da questão psicológica, né? O segredo é quando a pessoa não se sente bem por conta que a sua pressão baixou, é repousar, tem que deitar. É importante a gente dizer, e eu uso essa expressão, a gente não pode querer ser mais forte do que a natureza. Isso vale para o mar, né? Querer achar que é nadador e não, né? Daqui a pouco não dá certo. Não adianta querer ser mais forte que a natureza. Não se sentiu bem por queda de pressão arterial em função das altas temperaturas, repousa, bota as pernas para cima, né? E tome bastante líquido. Aí sim, a ingesta de líquido ela tem uma relação muito direta com a melhoria da pressão arterial. Agora, a questão do sal é muito pouco que se coloca embaixo da língua, mas pode continuar colocando, não tem problema. Né? Certo, e a questão do ar-condicionado. Por exemplo, você trabalha num escritório, está o dia todo em um ambiente com ar-condicionado, vai para fora e tem aquela sensação de mormaço de calor. Isso pode acabar prejudicando? Sim, o chamado choque térmico, né? Ele tem um impacto um pouquinho maior na questão da saúde humana no inverso, né? Você está no calor e sair para o frio. Aí a gente acaba apresentando situações de espasmos neurológicos, né? Com paralisias faciais, né? E a questão do coração, né? Muitas vezes a gente está num ambiente aquecido, né? Ou fazendo exercício num ambiente que a temperatura está melhor e sai com o corpo quente, principalmente no inverno, isso para a rua e leva aquele choque térmico da temperatura mais baixa, isso é ruim para o coração. A questão de nós estarmos no ar-condicionado e sair para o calor, ele serve também e aumenta a sensação de desconforto e pode sim o calor, né? Nessa mudança brusca de temperatura e influenciar mais na resposta da pressão. Então, é sempre a gente fazer essa transição, né? Eu tento fazer isso no meu consultório, né? Eu peço que a secretária não deixe o ar-condicionado muito gelado na sala de espera para que as pessoas saiam da minha sala, passem para ali, fiquem um pouquinho ali, depois vão para a rua. Esses cuidados tem que ter, sim. Já pega como exemplo, né? Acho que vale.
Muito bem. Que hábitos são o segredo para uma boa saúde do coração ao longo de toda a vida? O primeiro grande hábito é ser feliz, né? Esse é um hábito muito saudável. Nós temos que buscar uma coisa que nos deixe, nos dê uma felicidade. Essa é uma questão importante, né? A gente ouve assim, vou em busca da felicidade. Tem uma corrente muito grande aí da psicologia, né, que diz que a felicidade está dentro de nós. Nós temos que exercitá-la. Conviver com os amigos, ir num jogo de futebol, um bom papo, uma boa leitura, né? Isso é importante. Hábitos assim pontuais. O cigarro, fora. Está fora do mercado o cigarro. Né? Não sei por que ainda existe, mas, enfim. Controlar a pressão arterial, controlar o colesterol e triglicerídeo, controlar a glicose e fazer exercício físico. Exercício físico, se possível, alternado, né, o exercício aeróbico com o exercício de resistência, né, de 3 a 5 vezes por semana, né, 2 dias tem que descansar para relaxar a musculatura e não sobrecarregar as articulações. Fazer exercício é um hábito muito importante. Eu costumo dizer que não existe remédio melhor e mais barato para se cuidar da saúde do que o exercício. Corpo cansa e a mente descansa, Descansa, né? isso aí, isso aí. E sempre é importante lembrar, é melhor a gente cuidar da saúde do que tratar a doença, né? A doença é um complicador. E aí nós estávamos comentando, né? E tem um hábito muito saudável, né? Da gente, o ideal se a gente pudesse acompanhar a questão do sono, se a gente pudesse acompanhar o ritmo do dia, isso seria o ideal, né? Escureceu, dorme, amanheceu, acorda. A socialização das coisas, as informações, a internet, a TV por vários sistemas, enfim, que nem a TV aqui tem pela internet, né, pelas redes sociais, acaba empurrando a gente lá para dormir mais tarde. Nós temos que ter, idealmente, 8 horas de sono. Menos que isso prejudica ou não? Prejudica. Sempre salvaguardando, né, que assim como eu disse que tem pessoas que naturalmente têm a pressão mais baixa, tem pessoas que naturalmente dormem menos. Eu cito como exemplo meu professor de faculdade, o nosso paraninfo da turma, ali dormia de 4 a 6 horas a vida toda. Né? Ele sempre foi assim. Mas assim, eu estou falando do geral. Do geral, o ideal são 8 horas de sono por dia. De uma qualidade de sono adequada, né? Então, evitar barulhos, evitar luminosidade, né? Enfim. É importante que a gente descanse, tem que descansar. E aí nós estávamos falando da siesta pós-almoço. Isso. Esse é um hábito que se estudou, que se avaliou e ele é saudável. Né? De 15 a 20 minutos depois do almoço, é importante que a gente relaxe. Esse relaxar não obrigatoriamente quer dizer dormir. A gente relaxa. Silenciar, acalmar. Silenciar, tem que acalmar. Ou senta no sofá, ou senta na cadeira do papai, ou deita. Eu tenho pacientes, amigos que tiram a roupa, trocam de roupa, botam pijama e dormem em meia hora, levantam, colocam a roupa e vão para o trabalho. Nossa! Né? Então, assim, cada um acha a sua maneira, né? É um período importante que a gente dê um relaxamento, porque nesse momento, em função da alimentação, muito da nossa circulação vai para o aparelho digestivo, estômago e intestino, né? E vai menos, por consequência, para o coração e para o cérebro. Então, se a gente se acalmar o cérebro e acalmar o coração, a gente vai facilitar o aporte de sangue para o aparelho digestivo, facilitando a digestão, e não sobrecarregando o coração. Então, quem não desacelera, então, pode correr alguns riscos. Com certeza. Tem que desacelerar. A recomendação é não coma e vá fazer esporte. Né? O cara almoça e vai para a academia, ou almoça e vai jogar bola. Isso se vê muito no final de semana. Né? Os amigos se reúnem e aí comem bastante. Agora vamos bater uma bola. E aí o prato cheio para dar problema. Não fazem exercício regularmente.
geralmente estão acima do peso. Tô pintando o quadro do horror. Certo. Né? Não fazem exercício normalmente, estão acima do peso. Comem bastante naquele momento. Calor. Tomam bebida de álcool naquele momento. Calor. E saem a jogar. É pedir para alguma coisa acontecer. Sim. Então, esse ensinamento a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Então, se puder dar uma relaxada, 15 a 20 minutos, está de bom tamanho. A maior parte das doenças do coração são genéticas ou os fatores ambientais também têm influenciado muito? O fator genético ele é preponderante em tudo no nosso organismo, né? Quem tem histórico na família de doença cardíaca, certamente vai ter mais chance de ter doença cardíaca. Não quer dizer que obrigatoriamente terá. Isso serve para o coração, para as neoplasias, enfim, para essas doenças que mais matam hoje no momento, né? Mas todos os outros fatores têm uma influência grande, né? Para nós, no coração, o nosso inimigo chama hipertensão, diabetes e tabagismo. E colesterol. Diabetes e colesterol junto aí. Então, a genética, sim. Nós vamos chegar a um momento, talvez a gente não viva isso, né? Nós não consigamos, né? De ter os filhos geneticamente já arrumados para tirar essa carga genética ruim, vamos chamar assim. Hoje já nós temos na terapêutica médica um arsenal expressivo de medicamentos geneticamente feitos para cada uma das pessoas, ou geneticamente, com um perfil genético específico para aquela doença, para aquela pessoa. Olha só. Né? Então, isso está evoluindo bastante. A genética, eu sempre digo, não tem duas coisas que não tem como modificar. A idade. Não adianta, tem aquela brincadeira, né? A certidão está amarelo. Aí vou lá fazer uma cópia, vai ficar bonitinho o papel, né? Mas a idade não muda. E a genética. Eu não posso chegar e dizer assim, não, eu não quero meu pai e minha mãe para isso, né? Para doença, sim, mas eu quero meu pai e minha mãe para herança. Não tem. Né? A gente herda tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Isso é da vida, né? A vida não tem só... como eu costumo dizer, né? A vaca, ela tem o filé, tem o entrecô, mas tem pescoço. Muito bem. E as pessoas que têm essa predisposição, então, obrigatoriamente, elas precisam tomar uma atitude mais responsável ao longo da vida delas, sabendo que isso pode chegar a qualquer momento, né? Sim. Essas pessoas têm que se precaver. E, muitas vezes, toda essa precaução, infelizmente, não é o suficiente para nos dar essa certeza, né? Em medicina, eu costumo dizer para os alunos ali da universidade, do curso de medicina, tem duas palavras que nós não podemos usar em medicina, né? Sempre e nunca. Né? Eu tenho uma predisposição genética, ok, eu vou me preocupar. Então, eu vou procurar não engordar, não vou fumar, vou fazer exercício, vou achar atividades que me deem um bem-estar, né, com os amigos, e jogar bola, ir num jogo de futebol, bater um papo, ler um jornal, tomar o chimarrão de manhã bem cedo. Isso não quer dizer que eu não vá ter nada. Minimiza, né, mas as coisas, né, podem acontecer. Mas sim, essas pessoas que têm um histórico genético, elas têm que procurar fazer de rotina a avaliação cardiológica mais precoce. O que a gente recomenda? Homens com histórico familiar de doença cardíaca, dos 35 anos para cima, tem que já fazer o famoso check-up. Mulheres com 40. Certo. Tu falaste do chimarrão agora, né, para encaminhar a nossa entrevista para o fim. Eu gostaria de saber se no verão ele pode acabar prejudicando por já ter uma temperatura quente e o chimarrão também ser algo quente. E tem a questão do calor, né, da água quente, né? Tem muita gente que diz, no verão eu não tomo chimarrão porque baixa mais ainda a minha pressão. Não se tem muito claro isso, e pode ser só uma sensação, pode ser só uma impressão, né? Sim. Porque a tendência, né, dos componentes da erva mate, eles são da erva mate, ele é estimulante, né? Então, se ele é estimulante, ele melhora a pressão. Então, e são as coisas de sensação.
Certo. Fazendo um pequeno link aí, né? A questão da máscara agora, por conta da pandemia, né? O pessoal, eu não consigo fazer academia. Tem gente que acha uma desculpa para tudo, né? Não consigo fazer academia porque tem que ficar com a máscara. E aí o pessoal foi estudar isso, né? Se realmente a performance cardiovascular e física no exercício com e sem a máscara não mudou nada. Olha só. É uma sensação de abafamento que a máscara dá. É ruim de usar. Sim. É muito. No verão agora é horrível. Mas a gente tem alguns lugares que tem que continuar usando. E isso também serve para o chimarrão, assim como serve para o ar, né? Por exemplo, eu vou comentar aqui para a gente encerrar. Se me deixa falar, eu fico a noite inteira aqui. Aquilo que a gente vê muitas vezes, isso serve, né? Se tu está com uma sensação de abafamento muito grande, tu te abanar, ok, te melhora essa sensação naquele momento, mas tecnicamente, teoricamente, aumenta o calor. Que loucura. Porque você vai estar fazendo movimento muscular, exercício muscular, isso gera calor. Então, a tua temperatura vai aumentar. Mas a sensação do ar que vem de fora é melhor, a gente se abanando. Então, essa história do leque... Já está aposentado, deixa ele lá. Mas tem muita gente que faz, né? Eu faço com a mão, sim. Enfim, eu pego o jornal, bom dia, e se abano. São mitos, né, que a gente não pode abrir mão, né? Assim como tem chimarrão tem que ser de manhã cedo. Eu tenho pacientes, né, os meus pais, por exemplo, eles tomavam chimarrão depois da refeição, que teoricamente é o correto, né? É o melhor. Porque a erva mate é um chá, né? Mas, enfim, tem questões culturais e que se fundamentaram ao longo do tempo. Não vamos ser nós aqui que vamos querer mudar. Essa do sal, eu tô arrasada, doutor. Sério, destruiu a minha saída para a pressão baixa. Eu acho que tu toma um copo d'água que é melhor. Tá bom, então. Muito obrigada por aceitar vir até os nossos estúdios, esse papo descontraído que com certeza vai ajudar muita gente, né? Sanar muitas dúvidas. E é claro, você que está sentindo algum sintoma que o doutor falou, enfim, alguma condição, procure um médico, procure um profissional para sanar aí as suas dúvidas e muitas vezes, né, intervir antes que o problema se torne ainda maior, né, doutor? Obrigado novamente pelo convite, obrigado pela parceria, né? Foi um bate-papo muito, muito gostoso, muito descontraído. Obrigado os telespectadores por nos assistirem. E vamos cuidar da vida, porque esse é o nosso maior patrimônio. É isso aí. Obrigada a você que nos acompanhou. Curta, compartilhe essa entrevista e até a próxima. Tchau, tchau.